Ah, a Copa do Mundo. Para o resto dos países, o maior torneio do esporte mais popular que existe. Para os brasileiros, um carnaval especial que só acontece de 4 em 4 anos e que une o povo e cura feridas. Você prometeu que tudo ia melhorar, Petkovic. E com essa Copa cheia de zebras... Aí está o Salé batendo pro gol! E de pombos... Nada mais justo do que um top 5. Mas não um top 5 gols bonitos ou coisa do tipo, mas um top 5 momentos que surpreenderam todo mundo, que chocaram e que fizeram chorar. Sejam bem-vindos ao Petter's Mojo. Nós, como brasileiros, sabemos que sempre chegamos à Copa do Mundo como os favoritos. Você tá falando sério? Ih, rapaz... Mas nunca fomos tão favoritos quanto em 2006. Na Copa anterior, o Ronaldo tinha deixado o Oliver Kahn com cara de trouxa para colocar a 5ª estrela na nossa camisa, e nesse meio tempo os nossos jogadores mais jovens amadureceram. O Kaká ganhou maturidade e estava jogando demais, o Adriano Imperador estava no auge, e se hoje nós chamamos o Ronaldinho Gaúcho de bruxo, é por causa do que ele fazia nessa época pelo Barcelona, quando foi bola de ouro e arrancava aplausos dos torcedores do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Era só uma questão de aparecer e recolher a taça. Só esqueceram de avisar isso para a França. Nas quartas de final, contra um time que tinha Zidane na sua última Copa, mas que estava jogando tão bem quanto em 98, e contra um Thierry Henry que jogava tanto que nem precisava usar as mãos ainda, o jogo duro estava no 0-0 chorado quando aos 11 do segundo tempo, numa falta em direção à área, o Roberto Carlos, que era o melhor lateral esquerdo do mundo, resolveu que era o momento certo de ajeitar o meião e deixar um dos melhores atacantes da história do futebol moderno sem marcação. Não deu outra. Existem diversos relatos de que a concentração do Brasil nessa Copa era absurda, com festas, bebidas, mulheres e zero controle por parte da comissão técnica. Ruim mesmo ficou pro Roberto Carlos, que numa época pré-Twitter, foi piada no Cacete Planeta por semanas. O que fazer com aquele seu lateral esquerdo velho, usado, que não serve mais pra nada? Anote aí as nossas dicas. O que esta mesinha de roller do Carlos está fazendo aqui na sala? Ela não teria que estar lá na Copa? Desculpe, doutor, mas eu tive que botar essa mesa de roller do Carlos aqui para servir o champanhe francês. Francês? Que francês? Eu não tinha que marcar francês nenhum. Você já reparou que na terceira rodada da fase inicial, os dois jogos do mesmo grupo são realizados ao mesmo tempo? Sabe por que isso acontece? Por causa do Jogo da Vergonha, também conhecido como a Desgraça de Gijon. Em 82, a Copa era na Espanha e o grupo B tinha Alemanha Ocidental, Áustria, Chile e a novata sensação da Argélia. Antes do jogo de abertura, a poderosa seleção alemã falou muita coisa contra a estreante do norte da África, como por exemplo que iam dedicar o 7º gol às esposas e o 8º aos doguinhos e que se perdessem, entrariam logo no próximo trem de volta para casa. Então, obviamente, os deuses do futebol entraram em ação e a Argélia ganhou por 2-1. Depois disso, a Áustria venceu a Argélia e a Alemanha se recuperou e ganhou do Chile. Aí, na última rodada, a Argélia venceu o Chile por 3-2 e deixou o grupo embolado de um jeito que, esperando o jogo entre Áustria e Alemanha, a seleção africana se classificaria com um empate, uma vitória da Áustria ou até mesmo uma vitória da Alemanha por mais de 3 gols de diferença. Somente o resultado de 1-0 ou 2-0 para a Alemanha deixaria os argelinos de fora da próxima fase. E os jogadores entraram em campo sabendo disso. Aos 11 minutos, a Alemanha marcou 1-0 e os dois times pararam de jogar. Ninguém mais tentou um chute a gol bem feito, os times tocavam na defesa esperando o tempo passar e os narradores chegaram a pedir para os espectadores mudarem de canal. O centroavante passa para o meio-campo, que passa para o lateral e passa para o centroavante. Que saco! Depois do jogo, a FIFA chegou até a investigar, mas o vice-presidente da FIFA na época era também o presidente da Confederação Alemã de Futebol. Então, a Áustria foi eliminada na fase seguinte e a Itália vingou a Argélia ganhando da Alemanha na final. Hit you with that do. Pois eu te ensino. Em 2002, pela primeira vez a Copa foi sediada na Ásia, dividida entre Japão e Coreia do Sul. Naturalmente, o país sede da Copa automaticamente se classifica, por isso que a fraquíssima seleção do Catar marcou presença em 2022. Só a cabecinha, tá?
A dona da casa surpreendeu ao sair do grupo D em primeiro lugar na frente de Portugal, Estados Unidos e Polônia. O problema mesmo veio já nas oitavas de final contra a Itália. O jogo estava 1-0 para a Itália até o finzinho, quando a Coreia conseguiu empatar. A partida então foi para a prorrogação e em 2002 existia o gol de ouro, que sinceramente é uma regra que tinha que voltar para o futebol. O gol de ouro significa que se a qualquer momento da prorrogação dos times fizeram o gol, a partida acaba ali mesmo classificando esse time. Mas quem tomou o protagonismo a partir daí foi a arbitragem. Primeiro, ao invés de dar um pênalti claro a favor da Itália, o juiz marcou simulação e expulsou o Totti. Depois anulou um gol em posição legal dos europeus. Depois disso, a Coreia marcou um golzinho e eles se classificaram para as quartas de final de maneira inédita. O adversário na fase seguinte era a Espanha. Novamente, a arbitragem chamou a atenção. Primeiro, marcaram uma falta e anularam o gol da Espanha. Depois, mais um gol anulado pela bola ter saído na linha de fundo, quando claramente estava inteira dentro da linha. A partida foi para os pênaltis e o juiz fingiu que não viu o goleiro da Coreia saindo da linha, o que também é contra as regras, e a seleção asiática seguiu em frente para surpresa e choque do mundo. Na semifinal, o conto de fadas cheio de maracutaias da Coreia acabou serem derrotados pela Alemanha e, sinceramente, sorte deles, porque o Brasil ia macetar os caras, com ou sem juiz a favor. Não tem como. Falou de Maradona, falou de Copa do Mundo e vice-versa. E simplesmente não tem como escolher apenas um momento. Tem pelo menos 3 Copas seguidas pra falar aqui. Então, bora lá. A Copa de 86 era pra ser disputada na Colômbia, que por motivos financeiros deu pra trás. Então o México, que tinha sido o país sede 16 anos antes e tinha infraestrutura naquele momento, a substituiu. Enquanto o timaço do Brasil perdia nas quartas pra França, a Argentina encarava a Inglaterra numa partida que entraria pros anais com não apenas um, mas com 2 momentos icônicos das Copas. Primeiro, aos 5 minutos do segundo tempo, tocou pro seu companheiro e o zagueiro inglês chutou pra cima, e foram pro alto dividir a bola o argentino e o goleiro inglês. Ele deu um soquinho na bola com a mão e simulou que tinha desviado de cabeça e simplesmente tirou 20 no dado. Os britânicos ficaram malucos com o juiz, que não voltou atrás e deu gol. Quando perguntaram depois, ele disse que tinha sido um pouco da mão dele e um pouco da mão de Deus. E se não bastasse ter marcado o gol que ganhou um nome próprio, La Mano de Dios, ele marcou outro gol menos de 5 minutos depois, que ficou conhecido como o gol do século. No lance, ele simplesmente pega a bola antes do meio de campo, foge da marcação de 2, sai jogando, driblando, correndo com a bola no pé e só para quando ela tá dentro da rede. Depois de avançar da Inglaterra, os hermanos ganharam da Alemanha por 3-2 na final e colocaram a segunda estrela na camisa. Na Copa seguinte, em 1990, na Itália, com uma Copa que tinha o Maradona com tornozelo machucado e seleções não muito técnicas, os times meio que se arrastaram e a final foi uma revanche com a Alemanha e a Argentina, com os europeus se vingando e levando a taça. Infelizmente, logo em seguida, em 1991, o argentino, que era comparado seriamente a Pelé, foi pego no antidoping por uso de cocaína e ele foi suspenso por 15 meses, o que o jogou para uma espiral pior ainda, chegando até a ser preso na Argentina por posse de drogas e parando na reabilitação. Quando a seleção da Argentina tava perigando nem se classificar para a Copa de 94, chamaram o cara e ele foi lá e resolveu. Chegou na Copa desacreditado e jogou muito no primeiro jogo, marcou gol e saiu comemorando desse jeito. Por coincidência, no jogo seguinte foi aleatoriamente selecionado para um teste de doping que testou positivo para efedrina. E nós ficamos com essa imagem histórica dele saindo de mãozinha dada com a enfermeira. Que fique anotado aqui que o Maradona era gigante e que todas as fotos dele parecem capas de álbum. E se você tá se antecipando tentando adivinhar qual é o primeiro lugar desse top 5, primeiro eu acho que vale a pena mencionar as menções honrosas, ou nesse caso, desonrosas. O Suárez sozinho tem 2 aparições. A primeira em 2010, quando meteu mãozão na bola no último lance das quartas de final em que o Uruguai empatava com Gana. Ele fingiu que não era com ele, mas não adiantou. Foi expulso. O africano em seguida perdeu o pênalti e o Uruguai avançou nas cobranças de penalidade. Dessa vez, o crime compensou. Na Copa seguinte, nem tem muito o que falar, ele mordeu um cara. Simples assim. Dá pra citar também a maravilhosa dancinha do Roger Milá depois de surpreender o mundo e marcar um gol aos 40 anos de idade. E se você tá se perguntando onde tá o 7-1 nesse vídeo, deveria saber que eu já dediquei um vídeo inteiro sobre isso e sobre como a Coreia do Norte ganhou a Copa do Mundo. Vale muito a pena conferir depois desse daqui. E agora, em primeiro lugar, sem mais delongas... No mesmo ano em que a França eliminou a seleção de superestrelas brasileiras, eles pegaram a Itália na final. E assim, pra quem não acompanha futebol,
É até difícil descrever o quão relevante o Zidane já era naquela época pro futebol francês. Muito mais do que Ronaldinho Gaúcho e Neymar jamais puderam ser. O cara já era simplesmente o maior da história. Fez 2 gols na final de 98, ganhando essa Copa em casa, e em 2006 carregou esse time passando novamente pelos favoritos de verde e amarelo. Não bastasse isso, no primeiro tempo, com o jogo 0 a 0, ele mete a cavadinha mais insana que eu já vi na minha vida, numa final de Copa do Mundo contra o Buffon, o maior goleiro da história do futebol. A Itália logo em seguida empatou e os dois times se fecharam. Com o jogo truncado e difícil, tudo indicava que iríamos para uma disputa de pênaltis, onde um cara como Zizou, que é o apelido dele, é de extrema importância para tranquilizar os companheiros e para converter o pênalti dele. Ele já havia anunciado que a Copa seria a última participação dele pela seleção, o que torna mais estranho ainda o que aconteceu em seguida. Numa jogada praticamente parada, o Zidane estava voltando para o seu campo quando o zagueiro Materazzi falou alguma coisa para ele. O francês então virou e com toda a tranquilidade do mundo deu uma cabeçada absurda no cara. Não teve o que fazer, foi expulso e novamente, mais uma imagem antológica das Copas. Dessa vez do Zizou indo pro vestiário passando pela taça, sem nem dar uma olhadinha pra ela. E se o Roberto Carlos foi massacrado por ajeitar um meião, imagina o jogador mais importante fazer um negócio desse. Depois o Zidane disse que o italiano havia dito algo sobre a mãe dele, que estava no hospital, mas algumas teorias da conspiração dizem que ele queria perder a final de propósito, por causa de uma rixa de egos com o técnico da França. Assim como o Brasil vendeu a Copa de 98 para ganhar de 2002. E, bom, a França ganhou uma Copa depois disso, e o Zidane ganhou absolutamente tudo que podia como treinador. Já a Itália perdeu para a Macedônia do Norte nas eliminatórias e não marcou presença no Catar. Pelo menos eles ganharam o Eurovision em 2021. E se você quer que o Brasil leve o Hexa em 2022, é bem fácil. Tudo que você tem que fazer é dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram e no Twitter e pronto. O Hexa tá garantido. Inclusive, fica marcado aqui que se a gente ganhar a taça e o Richarlison jogar muito, eu vou fazer uma tatuagem de um pombo com uma taça. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tchau.